A paz do Senhor Jesus a todos que entraram nesse vídeo, que o Espírito Santo possa edificar e abençoar a sua vida. Vamos falar hoje, ainda na série Desvendando o Sobrenatural, um testemunho de das muitas experiências que o Senhor Jesus me permitiu viver. É um testemunho tão forte, fica nesse vídeo, que Deus vai falar com você, você vai entender, porque Deus tem algo para falar com você, amém? Uma noite eu estava, após orar, orei, fui dormir, e eu tive um sonho, entenda comigo aqui, é algo do Espírito Santo. E eu estava numa comunidade aqui perto de onde eu moro, eu sou do Rio de Janeiro, moro em Itaguaí, tem uma comunidade aqui chamada Morro do Carvão. E lá em cima, neste sonho, estava eu e meu irmão, e tinha uma jovem, que ela chegava para aquelas pessoas que estavam ali no tráfico, as pessoas que estavam ali na boca de fumo, e ela falava isso aqui, ó, presta atenção, Jesus te ama. E quando ela falava para essas pessoas, Jesus te ama, eu via que essas pessoas aceitavam Jesus. E eu olhei aquilo e falei, como é possível? Ela só está falando de Jesus te ama. Não é sobre uma teologia profunda, uma revelação, não. Era uma simplicidade. Jesus te ama. E quando eu vi aquela jovem, somente com essa simples palavra, ganhando almas para o reino, eu pensei comigo, eu vou imitar, eu também vou evangelizar, eu vou falar desse jeito. Então eu cheguei num jovem e falei, Jesus te ama. E eu vi que ele aceitou Jesus. Eu cheguei no outro e falei, Jesus te ama, e ele aceitou Jesus. Nós começamos a fazer uma obra ali quando a notícia daquilo que nós estávamos fazendo chegou no dono da boca. E entendendo que estou falando de um sonho espiritual, você vai entender. Quando chega no dono da boca essa notícia, que hoje eu entendo que era a personificação do diabo, porque nosso evangelismo ali estava salvando almas para o reino e em contrapartida estava tirando os jovens da boca de fumo, ou seja, da mão do diabo. Aí o diabo mandou um recado, ou aquele homem da boca de fumo mandou um recado para mim, falou assim, olha, desce agora da comunidade, porque se você não descer, eu vou te matar. E no sonho eu pensei, poxa, eu vou vigiar, não vou encarar um bandido e tal, eu vou descer, né? E eu desci com meu irmão. Quando eu chego no pé do monte, tinha ia acontecer uma grande operação, tinha uns policiais lá. E eles chegaram para nós e perguntaram, onde está o pessoal da boca? Vocês desceram lá agora, vocês vão saber onde que está. E isso no sonho, eu falava com meu irmão, não vamos falar nada não, porque se a gente falar, depois os bandidos vão vir atrás da gente, a nossa família, como é que vai ser? E nós íamos embora. Quando eu ia embora, já não era mais o meu irmão, era o meu irmão, né, em Cristo também, que é o pastor Wanderson, um grande amigo meu, um homem de Deus, que estava comigo. E quando nós saímos e chegamos na lateral daquela comunidade, eu e o pastor Wanderson estendemos as nossas mãos para lá e começamos a orar, oração de intercessão, clamando por aquelas almas. Por quê? Nós sabíamos que aquela operação ia ceifar milhares de almas, muitas almas, e elas iam para o inferno. Então nós levantamos as nossas mãos e começamos a clamar. E aí, quando nós clamávamos, eu via, era um céu que eu não via o fim. Era uma dimensão, assim, um céu que eu não conseguia enxergar o fim. E do céu desciam umas luzes, como se fosse cometas, sabe aquela luz meio laranja? Só que descia no monte, quer dizer, descia lá na comunidade e voltava. E o Espírito Santo falava assim, olha, são as almas que eu estou salvando. E eu olhava, eram milhares e milhares de almas. E isso, eu acordava do sonho. Quando eu acordei do sonho, eu continuei a visão do que estava acontecendo. O meu corpo estava no meu quarto e eu tinha consciência disso, mas meu espírito estava nessa dimensão. Eu via muitas almas sendo salvas, de olhos abertos, e eu só sabia chorar. De quão profundo e impactante foi para mim aquela visão. Eu só conseguia chorar, chorar, chorar. E eu via aquelas almas. Eu acordei todas as vezes que eu só lembrava o nome de Jesus, eu começava a me derramar, porque eu voltava naquela visão. Com isso, o Espírito Santo falou comigo. O que nós precisamos hoje é voltarmos à essência do Evangelho, ao Evangelho simples. Perceberam que no início eram palavras simples, como Jesus te ama, que estava sendo suficiente para arrebanhar aquelas almas para Cristo.
Eu não estou aqui falando que é errado você estudar, é errado você ir pela teologia, se aprofundar. Não, não é isso. Mas nós temos que entender que o Evangelho é simples, apesar de profundo e poderoso. Às vezes, o que você precisa fazer é estender a mão para quem está perto de você. Dar um abraço a alguém que precisa de um abraço. Uma palavra como Jesus te ama pode mudar a vida de alguém. Então nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, guarda isso no teu coração. Faça a obra do Senhor com simplicidade. Tem gente que só precisa de um abraço, só precisa de uma atenção, só precisa que você convide para orar, só precisa que você estenda a mão. E isso é simples, às vezes nós esperamos, não, eu quero fazer missões na África, eu quero ir para isso, para aquilo, quando dentro da nossa casa nós podemos falar do amor de Deus e da palavra. Então, que esse vídeo venha falar ao teu coração, que essa visão venha abrir a tua mente que o mundo é mau, o diabo tem levado muitas pessoas para o inferno e nós não podemos ficar parados. Nós precisamos sair para fazer a obra do Senhor. E outro ponto, eu não vou me estender para o vídeo não ficar muito grande, é o poder da oração intercessória. Nós não estávamos mais lá fazendo evangelismo face a face. Nós estávamos agora longe, mas os nossos braços estavam estendidos. Os nossos braços estavam estendidos e os nossos lábios estavam clamando misericórdia, salva aquelas almas. Deus tem te convidado a interceder mais uma vez para aquelas almas abatidas. Mesmo que na visão eu não estava mais presente, mas o fato de eu estar com os braços estendidos em intercessão, Deus salvou milhares de almas. O convite de Deus para você é: volte a orar, volte a interceder por aqueles que precisam. Não pense que a tua oração não está tendo resultado, não está tendo fruto. Quando você intercede por alguém, o mundo espiritual se movimenta. Deus te trouxe esse vídeo para falar: volte a orar pelaquela alma, porque através da oração, Deus vai salvar vidas. Que esse vídeo possa ter falado com você. Se você ficou até nesse ponto do vídeo, eu peço para você se inscrever se você não é inscrito. Deixe também nos comentários o seu amém. E você que também tem experiências, deixe no seu comentário a sua experiência, para nós estarmos fazendo essa troca e glorificar o nome de Jesus, né? Porque esse canal é tudo para a glória de Deus. Te agradeço por ficar até aqui, que Jesus seja louvado na minha vida e na tua vida. Até a próxima, tamo junto, é nóis!